Caio Borralho versus Gerard Cannonier, até que enfim um Fight Night com lutas que prometem num papel, e temos um intruso nesta edição de Três Tapinhas, vem ver. Três Tapinhas. O UFC Vegas 96 tá chegando, o UFC Vegas 100, mas só eu que tô com essa loucura de UFC Vegas 100, né? Calma que tá chegando, vamos descobrir se eu tô criando falsas expectativas, se eu sou um menino ingênuo, né? Agora, o UFC Vegas 96, começando de novo, traz uma luta interessantíssima para o fã brasileiro. Caio Borralho, o nosso doutor Sócrates do MMA, né? O lutador mais inteligente do plantel de 700 lutadores do UFC, chegou nas cabeças. O maluco chegou nas cabeças. Vai enfrentar o Killa Gorilla, Gerard Cannonier, num evento que esse sim é um Fight Night com lutadores mais conhecidos, que chamam a nossa atenção, porque a gente já viu lutar, porque já foram expostos pela máquina promocional do UFC. Estamos animados com este evento. E atenção, porque temos um invasor nesta edição de Três Tapinhas. Quem é? Quem é esse inseto que aterrissou aqui para resenhar com a gente? Largata inseto? Pô, vou passar vergonha aqui, bora pro Wikipedia. Segura a onda, vou fazer mistério mesmo, vou fazer suspense, porque antes disso eu quero o seu like neste vídeo aqui no YouTube, né? Lembrando que a gente também tá no Spotify, então no YouTube o likezinho, no Spotify também interage com a gente lá. E Meloto, bora chegar respondendo uma pergunta capciosa. Mas antes disso, Meloto, quero ouvir sua voz porque estou com saudade. Bem-vindo, meu amigo. Opa, eu também tô com saudade de vocês. Pô, obrigado aí pela recepção, mais uma vez, né? Estamos juntos, mais uma vez. A Wikipédia do MMA, o Luciano Andrade é a enciclopédia do MMA. O Meloto é mais completo, né? É mais completo que a Barça. É a Wikipédia do MMA, o psicopata da informação, o maior, o nosso Ariel Rayane, o maior repórter de MMA do Brasil, tá aqui nos Três Tapinhas. E eu quero que você conte pra gente, a pergunta capciosa pra você, eu vou deixar a bola pingando pra você fazer um golaço, meu amigão. Porque é o seguinte, o nosso intruso, que vai participar, que vai resenhar com a gente aqui hoje, tem a ver com isso, vem desse lugar. Eu quero que você conte para mim e para nossa audiência, sobretudo para os que não estão na comunidade do Meloto ainda, mas mesmo os que estão, eu acho que vai ser muito legal a tua explicação para todo mundo entender melhor como funciona a Liga Meloto. Tem aquele bolão que é todo fim de semana, mas tem tipo Grand Prix, tem umas ligas maiores, tem vencedores todo sábado, mas tem vencedores do mês, tem vencedores trimestrais, tem vencedores semestrais. Explica isso pra gente, pra todo mundo entender, Meloto. Bom, o bolão do Meloto, né? Nada mais é do que uma competição de palpites de MMA, onde existem mais de um formato ali, né? De disputas simultâneos, onde, pô, quando você entra lá, você se torna praticamente um lutador. Porque você personaliza o seu avatar, você registra um apelido, né? Você tem um cartel, você vai escalando os rankings. E aí vai batendo os oponentes ali na mesma, em confrontos diretos ali, né, ao mesmo tempo também. Então é um sistema de pontuação que eu criei, né, na minha opinião muito justo, muito divertido também, e consiste em tentar acertar as regras, né, em tentar acertar os palpites ali, né, seguir as regras para acertar os palpites. Então, assim, as competições que tem o cinturão, que você vai tentar alcançar, você vai escalando o ranking para chegar no cinturão. Tem também quem tem a melhor performance da noite, né, naquele evento específico, e aí você ganha também você ganha o chamado bolão, realmente, do tradicional, do Meloto. Aí tem o Grand Prix, que você citou, que é um mata-mata com confronto direto, aí quem perder tá fora, né, e aí tem a liga semestral, que é algo que vai somando todos os pontos, daí vai acumulando ao longo dos 6 meses, e aí lá no final a gente vê quem fez mais pontos e aí ganha a liga. E agora eu introduzi também o GOAT do bolão. E daí é a quinta competição que tem,
Que a cada final de ano, a gente vê quem acumulou mais títulos, quem tem mais títulos no geral, daí a gente vê toda a história e aí ganha também uma premiação, né? E aí é em dinheiro também, né? São mais de Entendi. 10 mil Entendi. reais aí já em premiação. Então, assim, todo fim de semana, independentemente do histórico do participante da tua comunidade, a pessoa tem chance porque tem o bolão, que é o bolão do evento. Isso, Então, bola. se ele ganhar aquele bolão daquele evento, além de somar pontos para o cartel dele no longo prazo, ele já ganha um cascalho, já ganha um din-din, um prêmio, certo? Certo. Fora isso, em paralelo, tem um Grand Prix que vai rolando, que vai sendo eliminado a galera, até ter um vencedor do Grand Prix. E aí é um prêmio maior que o do bolão, evidentemente, quem vence o Grand Prix. Isso aí. E o Master Blaster é alguém que ficou em primeiro lugar ao longo dos 6 meses, que mais pontuou, ou seja, que teve constância, independentemente de ter ganho, é uma pergunta que eu te faço, de ter ganho bolões isolados do fim de semana? Meloto, é Independente. isso? Isso, é só a pontuação que conta ali. Puta, legal, legal. E para participar disso tudo, precisa do quê? Precisa ser um colaborador, um financiador da tua plataforma e das suas redes sociais. Explica um pouco disso, começa em quanto essa contribuição, para quem não é saber. Vende teu peixe, Meloto. Então, como as premiações, né, giram em torno aí já de 10 mil reais anuais, eu preciso realmente da colaboração da galera para ajudar a financiar isso, né? E aí o que que eu peço, assim, a partir de 15 reais ali mensais, já está apto a participar de todas as competições, a concorrer a todos os prêmios. Lembrando, tem prêmio para segundo colocado também, em todas as competições, para terceiro também. E a outra coisa é, além de toda essa participação que você tem direito, né, com se tornando apoiador, você tem outros benefícios, né? Você entra num grupo lá de debates para interagir com a galera, eu tô lá também. Tem um pacotão de notícias que eu faço diariamente lá para o pessoal. E também uma agenda de eventos que eu separo para informar a galera do que tá rolando aí, do que vai acontecer na semana, né? Cards, horário, transmissão, semanalmente, daí eu faço isso. Muito bem, muito bem. Por que esta pergunta capiciosa? Por que toda essa explicação? Primeiro, porque assim, esse trabalho que o Meloto faz, junto às redes sociais dele, é incrível, incrível. Eu sou colaborador lá há muito tempo também, e eu digo que vale a pena, porque a contrapartida que você tem com essa diversão de você participar toda semana, disputar campeonatos, essa organização nerd que o Meloto faz. O Meloto deve ser da Fight Nerd também, não é possível, né? Tudo muito bem organizado, é super divertido. Tem a cenoura na nossa frente, né? Que é o cascalho, que é a graninha. Eu já ganhei 4 bolões ali, né? O Meloto já pagou algumas pizzas para mim aqui. Além disso, né, todo o conteúdo que o MMA Meloto produz. Então, vamos falar a verdade, independentemente da grana que dá para conseguir lá, da diversão, da gestão que o Meloto faz de todos esses bolões, essas apostas, de novo, tudo muito bem organizado, é impressionante isso. Independentemente disso, só por estar financiando alguém que alimenta a gente de conteúdo no YouTube, no Instagram, no Twitter que virou X, o tempo todo, que chega na frente de todos os canais de YouTube, chega na frente de todos os jornalistas do Brasil. É justo, é honesto, né? É bonito, a gente está colaborando com isso. E por que a gente falou isso, né? Além de tudo que eu acabei de justificar? Porque o tal do intruso que está neste podcast desta vez é o vencedor do primeiro semestre do bolão. O prêmio para o primeiro semestre do bolão era, além dos R$300, o vencedor do semestre da liga toda lá, do MMA Meloto, quem mais fez ponto em 6 meses, participa com a gente numa resenha aqui do Três Tapinhas. Isso vale para o próximo, inclusive, tá? O Meloto, depois você conta pra gente aí se tem uma parcial, quem que tá na frente do semestre, quem que participaria do podcast se o mundo terminasse hoje. Não sei se é possível, depois você tenta resgatar aí, nem que você fale na semana que vem pra gente.
Isso até pode ser legal. A cada evento você falar quem que tá na frente aqui para dizer quem que tá perto de participar, de resenhar com a gente, como vai resenhar a nossa largata nuclear, o nosso Gabriel Fadini, que é o cara que tá aqui com a gente, que venceu o semestre inteiro, ou seja, esse maluco entende de luta, porque não é sorte, não é ganhar um bolãozinho, não é com não sei o quê. Cara, constância, padrão. 6 meses e o cara não saia do topo. Coisa de louco, cara. Qual que é o segredo, Gabriel? Bem-vindo, meu amigo. E aí, beleza? Cara, o segredo é tu manjar do negócio, cara. Olha, A humildade negócio... passou longe, hein? Humildade passou longe. Esse aqui é um 3 tapinhas. É isso assim que a gente gosta. Continua, Gabriel. Não tem como ser humilde nisso. Foram 6 meses no topo, o melhor disparado. Agora se foi. A liderança se foi, que é pra deixar ter chance, né? Quem tá chegando agora nesse novo semestre, que enganar que dá pra me passar, porque eu vou pegar essa liderança de volta, com certeza. Mas, cara, pra conseguir essa constância foi complicado, na real, porque foi um. Eu acho que nesses 6 meses, eu errei apenas um. Na verdade, não errei nenhuma luta de cinturão, que elas valem mais no bolão. Caramba! Então foi principalmente isso, as lutas do card principal, que também valem mais. Então, prestar atenção ali foi, foi algo, foi algo. Eu vejo o pessoal sempre falando muito de como o lutador ganha. Eu gosto o meu método principal ali, é ver como o cara perde. Eu acho que seguir esse caminho é mais correto. Eu acho que não é tão difícil, olhando assim, mas, mas é o que funciona. Eu lembro meu acerto favorito foi o da Raquel Pennington, que fiquei triste, na verdade, que ela ganhou da Mayra, mas acho que foi um acerto muito bom ali, no sentido de a Mayra que pega as finalizações dela foram todas meio que vacilo da adversária dela. Ela não tinha, ela tem mérito, com certeza, porque ela é uma boa lutadora, mas as finalizações dela vinham muito de, tipo, ela por baixo. E que não era um perigo grande com a Pennington. Então, deu pra perceber isso. Infelizmente, deu pra perceber isso que ela veio a perder. Cara, eu Levar tudo em imagino. consideração. Ótima leitura, ótima leitura. Não, e eu fico curioso, porque assim, o cara em 6 meses não errou uma luta de cinturão. Dá vontade de ficar perguntando pra ele qual foi o racional, o lógico, por trás de cada uma das lutas, cara. Pra gente entender. Ninguém aqui apostou na Raquel Pennington, hein, como campeã no final do ano. É verdade. Eu fui de Mayra. Eu também. Cara, muito legal. Bom, a gente vai bater mais papo aqui. Eu vou te fazer outras perguntas durante o nosso podcast aqui. Agora, cadê o Barbie? Cadê o Capitão Carisma que tá muito quietinho? Ô Capitão, fala boa noite aí, bom dia, boa tarde pra gente. Soldados e soldadas, reúnam-se perante o seu capitão. Eu só quero avisar para todos vocês que estão aí fazendo o bolão do Meloto que eu também estou lá. Pesos leves, vocês se cuidem. Eu estou aqui usando esta plataforma para chamar todos vocês para porrada. Façam fila, porque o seu capitão não terá dó. Ô Barbie, por favor, não tenha dó de me responder o seguinte, cara. A gente tem nesse evento uma luta de um lutador que eu adoro contra um lutador que eu odeio. Do que eu estou falando? De que luta que eu estou falando? Michael Morales versus Neil Magny. Michael Morales, Neil Magny. Eu quero uma análise breve, porque não é a análise da luta principal. E a gente vai falar de Caio Borralho e Cannonier. Nessa pergunta capiciosa, faça uma breve análise falando de uma vez só já de um lutador, do outro, palpite, por quê e como, por favor.
Cara, o que eu acho muito interessante nessa luta, eu falei isso algumas vezes no Twitter, mas o Michael Morales, pra mim, é um dos caras mais absurdos fisicamente que eu vi no MMA nos últimos tempos. Ele é muito grande pra categoria, ele é muito forte pra categoria, ele é muito rápido pra categoria, ele bate muito pesado, ele tem um wrestling muito acima da média, uma força física desproporcional mesmo, e é um cara que tem um tanque de gás muito bom. Tipo assim, a parada realmente não faz sentido, sabe? É aquilo que a gente sempre fala do Prochazka, mas é até mais estranho, porque você vê que o cara é um tanque de músculos, sabe? Para a categoria, ele é muito desnivelado. A luta dele contra o Max Griffin, ele parecia um peso médio lutando, e a diferença física ali ficou muito exposta. E eu vou dizer que eu tenho muitos problemas com o Michael Morales tecnicamente, principalmente em termos de trocação. Eu acho que ele se vale muito desses atributos físicos e acaba vacilando em algumas coisas. Mas assim, eu acho que o wrestling dele é de alto nível e ele praticamente não tá usando mais, de tão bom que ele tá indo, de tão bem que ele tá indo na trocação, só por ter uma mão muito pesada, um boxe decente, boas combinações, gosto dos uppercuts dele ali. Então, tipo assim, o que era o plano A dele, atualmente não tá nem sendo utilizado de tão fácil que as lutas dele estão indo, só por essa diferença física que ele tem para os adversários. Só para constar que é um dos caras mais novos dentro da categoria dos meio-médios, acho que ele tá com o quê? 23 anos de idade, uma parada absurda mesmo. Do outro lado, a gente tem o Neil Magny, o grande porteirão da categoria, um dos caras com maior envergadura dentro dela, e o Neil Magny é aquele cara que, tipo assim, ele tem formas muito específicas de perder, mas ele sempre perde dessas formas. Ele é um cara que não se vira muito bem por baixo, mesmo ele tendo um grappling de alto nível por baixo, ele cede posição muito fácil, e também é um cara que não responde bem a chutes baixos. A última luta dele, que ele venceu o Mike Malot, foi interessante porque teve essas duas fases. Ele passou um round sendo punido no chute baixo, mancando pra caramba, não conseguindo responder. Outro round ele foi quedado com facilidade, foi dominado por baixo, e ele conseguiu a virada ali nos 2 últimos minutos, porque isso também é uma coisa do Neil Magny. Ele tem um tanque de gás muito bom. O que acontece com muitos lutadores é que eles engajam aí num duelo de clinch com o Neil Magny, uma troca de força, e eles levam vantagem porque o Neil Magny não é um cara muito forte fisicamente, mas ele é um cara que nunca cansa. E a galera se cansa nessa troca de clinch com ele, nessa troca de pujança física, e ele acaba dominando a luta mais para perto do fim. Você vê isso em confrontos como contra o Geoff Neal, que quando o cara resolveu engajar nesse duelo de clinch, ele começou a perder as vantagens físicas que ele tinha, a velocidade das mãos e essas coisas, e o Magny começou a tomar conta da luta. E para essa luta, honestamente, é isso, cara, eu não consigo enxergar o Neil Magny levando muita vantagem aqui. Claro que ele tem a envergadura mais longa e eu acho que ele pode trabalhar golpes retos, inclusive eu acho que essa é a forma dele vencer, porque eu não imagino ele sendo bem sucedido, impondo o wrestling dele contra um cara com o nível de wrestling, a força física do Michael Morales. Mas eu acho que a diferença de peso da mão e de velocidade nessa altura do campeonato para o Magny vai custar muito caro, e ainda por ser um dos caras mais exploráveis, tipo assim, que tem as falhas mais exploráveis dentro do MMA, eu acho que aqui é uma questão muito de QI de luta. Se o Michael Morales fizer a estratégia apropriada, ele vence essa luta, porque ele não é um cara que até o momento demonstrou problemas de cardio, e as formas que o Neil Magny usa para cobrar o cardio dos adversários, em geral, são formas que o Michael Morales também utiliza nas lutas dele para ter vantagem. São coisas que ele faz muito bem. Então, eu acho difícil ver o Neil Magny ganhando essa luta, tipo, tendo qualquer forma de domínio. Vai ser preciso uma falta de QI absurda do Michael Morales ou uma surpresa bem grande aí. E Barbie, como que o Neil Magny perde? Eu tô palpitando aqui no Michael Morales por decisão, porque ele tem a mão muito pesada, sim, mas eu não acho que ele seja um cara, tipo, tão bom quando ele machuca o oponente, quando ele consegue a superioridade, em dar sequência a isso. Eu não acho que ele seja um finalizador muito bom. Então eu acho que ele vai dominar aí os momentos de trocação, vai conseguir machucar o Neil Magny, mas não vai dar muita sequência, vai meio que se contentar em fazer o que for requerido aí. Então o meu palpite está indo no Michael Morales por decisão. Excelente, Barbie. Que o senhor esteja certo e Michael Morales vença do jeito que for,
mas vença. E bora desespinhar. Vamos olhar rapidamente. Hoje é quinta-feira, eu sei, mas vamos olhar rapidamente para o UFC 305, do Plessis versus Adesanya. Rapidinho, porque a gente tem coisa para tirar aqui. 4 espinhos. O meu, o do Meloto, o do Barbie e o da Largata. Vai lá, Gabriel, qual que é o teu espinho na garganta? Começa você. O meu espinho foi a luta do Gamrot contra o Dan Hooker, porque era uma luta assim que tava na minha cabeça, eu acho que da maioria das pessoas, como uma luta que ia ser muito chata, ia ser uma luta com o Gamrot com controle da luta o tempo inteiro. E felizmente foi o contrário, foi uma luta bem laica, e eu acho que foi uma, assim, o que eu espero, o que eu gosto que tenha no MMA, foi uma luta com muita trocação, com bastante grappling. Então, pra mim foi assim, achei que não ia ser nada e foi a luta perfeita pra mim. Fiquei pensando em como, tipo, foi a melhor luta pra mim, foi a melhor luta do ano até agora. Eu sei que, tipo, pra muita gente não foi, foi uma luta boa, foi a luta da noite, aliás, mas eu não vi ninguém com essa opinião com ela, mas eu achei sim que foi por isso, pela diversidade que ela teve em estilo de luta. Que Ô, é. Gabriel, se você fala pra mim que você apostou no Dan Hooker, cara, eu imito a vovó Mafalda agora. Aqui. Ai, não foi tanto assim. Infelizmente Que não. bom. Essa aí eu Então tá errei, essa aí eu errei. Mas eu acertei o do Plessis. Eu acertei o do Plessis. Não, Ali eu acertei. com disputa de cinturão, eu nem me meto, eu nem ouso abrir a boca pra falar com você. Ô, Meloto, qual que Só é o teu errei espinho um na BO. garganta? Manda bala aí. Bom, o meu é justamente esse assunto aí que eu vou emendar, que ele falou do Duplessis, né? E eu fui de Adesanya, eu tava convicto que o Adesanya ia ganhar, e tá aqui eu pedindo desculpas pro Duplessis por ter duvidado dele, um cara que já tinha mostrado indícios ali atrás de que não era de se duvidar, ele ganhava as lutas por um tri, sim, mas contra o Whittaker ele foi consistente, ele foi outro lutador, e ali eu já deveria ter aberto meu olho e parado de duvidar dele. E eu duvidei dele contra o Strickland, duvidei agora contra o Adesanya, e eu tô dizendo aqui que eu me rendo a esse homem, que ele é um campeão legítimo. As pessoas que dizem que ele não merece estar lá, aí eu acho que precisam rever isso, porque nem sempre também o melhor vence, né? E outra, ele foi melhor no grappling com a Adesanya, ele foi melhor naquela área, né? Só porque ele não foi melhor em pé, a gente vai dizer que ele é um lutador completamente inferior. Então, acho que a gente precisa rever isso. Tá aqui meu pedido de desculpas a ele. Aproveitando que eu tenho mais alguns segundinhos aí, também quero fazer um elogio ao Carlos Prates. Esse cara aí, ó, material para futuro, no mínimo, top 10 dessa categoria dos meio médios. Que homem, que precisão, que controle de distância, que punch, tirou um cara bom para nada. Cara, outro cara que eu tô me rendendo aqui e batendo palma para eles. O céu é o limite para o Carlos Cigarro. Ô, Barbie, qual que é o teu espinho na garganta, meu amiguinho? Você vê o meu espinho na garganta? Vamos falar um pouco de técnica aqui, senhores. Vamos falar um pouco de técnica, porque o que foi interessante é que eu falei desse espinho na garganta, e até o termo não é um termo muito utilizado. É uma técnica que chama de pivô. O que significa você fazer o pivô? A ideia do pivô é você conseguir girar em um pé para mudar a direção da base. O que isso significa? É como se você, ao invés de andar para trás, você se apoia no seu pé da frente e joga o seu pé de trás para algum lado. Então você gira. Por que isso é importante? Por que eu quero falar a respeito disso? Isso aqui é utilizado para quebrar investidas. O adversário está indo na sua direção, marchando na sua direção, sendo agressivo. Você faz o pivô, ele vai continuar indo e você cortou a investida dele por completo, sabe? E por que eu quero falar disso? Porque isso definiu as últimas 2 lutas desse card. E, tipo assim, a gente não tá falando de lutadores quaisquer. Tanto o Erceg quanto a Adesanya são, obviamente, lutadores, não só lutadores, mas trocadores de alto nível. E os dois perderam por esse movimento que, eu vou dizer assim, é um movimento básico, mas basicamente também não é utilizado. Um cara que faz isso muitíssimo bem é o nosso querido José Aldo. É isso, cara, você tem que cortar a linha de ataque do adversário de alguma forma. E existe, são 2 coisas diferentes, saída lateral e pivô. E qual que é o problema aqui? O Adesanya é muito bom na saída lateral, mas ele não faz pivô, nunca.
Então, o que aconteceu perto dos momentos de definição ali da luta contra o Duplessis é que ele saiu lateralmente e foi direto de encontro no cruzado de esquerda que o Duplessis estava dando. E ele sentiu esse golpe. E, tipo assim, essa foi uma coisa meio que recorrente na luta, que ele não tinha uma forma muito concreta de segurar o Duplessis. Sabe, ele conseguia o contragolpe nas investidas atabalhadas que o Duplessis dava, às vezes ele conseguia até a saída lateral, mas ele não tinha essa forma de quebrar o momento, de fazer o Duplessis, o cara sumiu da minha frente, e isso é importante. E o negócio do Erceg foi basicamente a mesma coisa, o Kai Kara-France demorou tipo meio round para ler, que o Erceg estava se bancando numa corrida para trás e depois uma saída lateral. E aí ele deu um overhand trocando de base, entrou com um cruzado de esquerda. E como que isso funciona? Ele deu um golpe e com essa trocada de base ele comeu o espaço entre ele e o adversário. Aí essa recuada do Erceg já não significou mais absolutamente nada. Ele estava diretamente na distância, foi atingido, foi nocauteado. E, cara, é isso. É uma técnica de um nível mais alto. Eu só achei que seria interessante falar a respeito disso, porque a falta dela definiu essas lutas. Se esses caras tivessem um pouco mais dessa consciência de posicionamento, de como parar a linha de ataque do adversário, de como anular essa linha de ataque, eles poderiam ter vencido as suas respectivas lutas. O resultado poderia ser muito diferente. E olha só, é um detalhezinho, galera. É um detalhezinho mesmo. No nível mais alto, essas coisas fazem muita diferença. O maior analista de lutas do Brasil está em 3 tapinhas. É só isso que eu tenho para dizer. O meu espinho na garganta é o seguinte. Bom, é o seguinte. Cara, teve um juiz que deu 30-27 para o Tuivasa contra os Jairzinho Rosenstruck. Todo mundo sabe disso, todo mundo ficou indignado com isso. Ok. Todo mundo sabe também, todo mundo sabe, né? Todo mundo que os cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas mais frequentes aqui em 3 tapinhas, já me viram falar sobre a minha defesa de rounds parelhos que podem para todo lado. Às vezes eu fico meio bravo com gente que acha um absurdo que um juiz dê uma luta para alguém, mas aquela luta foi parelha, ela podia ir para um lado, podia ir para o outro. Eu defendo essa tese da não ciência exata que é o MMA, né? Dos rounds cinzentos. Que as pessoas às vezes acham um absurdo, como que foi 4-1. Pode ter sido 4-1, porque 4 rounds podia para qualquer lado, pode ser 4-1 para qualquer um. Às vezes acontece isso, cara. Esta luta não dá! Não tem como! Impossível! Não tem como! Quando eu vi aquele juiz dar 30-27 pro Tuivasa, assim, o meu sangue ferveu num nível. Porque assim, tipo, o meu sentimento precisa quebrar o sigilo bancário desse cara. Esse cara está vendido. Nada, não tem outra opção. Esse cara, ou ele não entende nada do esporte, talvez seja até pior, ou ele é um vendido. E aí eu só queria dizer que o juiz Howie Booth, ele foi afastado durante a própria noite pela Comissão Atlética da Austrália. Não é a primeira vez que isso acontece, mas deveria acontecer sempre que ocorre um absurdo neste nível. De novo, eu não estou falando de lutas com rounds cinzentos. Não dá para virar uma coisa de ficar caçando bruxa, caçando árbitro toda hora, só porque a gente não gostou do que ele falou, de como ele pontuou. Pô, foi diferente de mim, eu achei que era uma coisa, era outra. Cara, faz parte. Mas neste nível, deste cara, é isso. Demissão, afastamento na mesma hora, daí para quebra de sigilo bancário. É inacreditável o que aconteceu. Esse é o meu espinho. Eu juro por tudo que é mais sagrado que quando ele leu, eu achei que ia ter uma correção posterior falando que, na verdade, ele queria pontuar todos os rounds pro Jairzinho. A parada foi realmente inexplicável. Eu chego assim, o meu lado poliana cogita que ele
errou a papeleta. Ele quis marcar para um e ele bugou a cabeça dele, ele errou. Mas vamos falar a verdade, né, cara? Não foi isso. Para mim, isso tem nome. Bora pro Rampazo Reage. Rampazo Reage. Abre aspas para a fofucha Giane Silveira. Escutei no Spotify aí. Não é só caminhoneiro, hein? Temos a Giane Silveira no Spotify também. Mas fiz questão de vir aqui para curtir e elogiar a condução da fala de vocês sobre as questões do Duplessis. Se autoproclamar o verdadeiro campeão africano. Falaram bem, mostraram o problema e enfatizaram o contexto histórico e absurdo das narrativas inventadas. Fico extremamente feliz que nem todo fã do esporte é um alienado repetidor de discurso absurdo. Cara, que comentário emocionante até, eu diria, Jane. E desse lado aqui, eu também fico muito feliz que nem toda fã de MMA, que nem toda seguidora nossa é uma alienada e repetidora de discurso absurdo. Parabéns também pela tua consciência. Eu acho, isso é como eu penso, tá? Quem tem um microfone aqui e que topou abrir uma rede social, um canal no YouTube, para falar para as pessoas, independentemente do número de seguidores, de fãs, fãs não, né? De seguidores que tenha, deveria ter esse compromisso de formar e educar as pessoas em vez de alienar. Acho que essa lebre poderia ter sido levantada e mais trabalhada em colegas nossos com outros canais aqui também. Enfim, a gente faz o que a gente acha que a gente tem que fazer. E obrigado pelo teu apoio. O segundo comentário é dele. Olha aqui, ó. O André Simonetti. Tinha que ler isso aqui, né, Barbie? So sorry. Barbie, eu vou responder por você, hein? O senhor fique com o microfone quieto aí. Abre aspas. Poxa, ótimo podcast, acompanho desde o primeiro. Muito obrigado, André. Mas eu acho, eu posso estar enganado, porque a minha memória é bem ruim, que é o primeiro comentário que eu leio seu. E acho o podcast muito bom. Apesar de sempre achar que os olhos do capitão estão sempre fechados por motivos externos. Porém, não o julgo. Sabe, quando você falou, até os motivos externos, eu estava achando que você achava que que o capitão era um cara que se emocionava, que chegava sempre, ouviu uma música e chegou com os olhos marejados, porque se emociona fácil, tudo. Mas quando você meteu, porém, não o julgo, você está chamando o capitão de Zé Droguinha, que eu sei, né? Não, eu me reservo no direito de não comentar mais nada. Vamos para o próximo comentário, por favor. Abre. Você está me difamando. Não, eu fiquei quieto. Você fique quieto, então, André. Eu vou dizer assim, que eu vivo em um país onde a erva é legalizada, e eu só tô falando isso para você entender que não existe problema legal algum em eu te falar que eu nunca na minha vida toquei nisso. Eu mal bebo, inclusive. Isso aqui é só pura genética, mas desde que eu tinha 9 anos de idade, as pessoas já me perguntavam a respeito disso. Beleza, só para encerrar, André, você sabe que quem se justifica muito, você sabe por quê, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. E por final, né, eu precisava trazer esse comentário de novo do nosso chapa Darcy, que o cara me manda o seguinte: Rampazo chato. E emoji de risada. Eu sempre falo aqui que a hora que vier alguém que fazer qualquer tipo de crítica, eu ia ler, eu tô cumprindo minha palavra. Eu só tenho uma coisa para te dizer, cara. Se tem uma coisa que eu sou, é chato. Você tem toda a razão. Minha mulher, minha irmã, minha mãe, meu pai, meus melhores amigos concordariam com você de princípio. Cara, tamo junto e misturado. E bora voltar pro UFC Vegas 96. Faltam 4 pro UFC 100. Tem um ser humano esperando o UFC 100 no planeta. Sou eu. Meloto, card principal ou largata nuclear? A gente começa aqui pelo card principal, tá? Card principal, vamos comentar brevemente aqui, ou não tão brevemente, enfim.
cada uma das lutas. Começa dizendo pra gente, Melo, que horas começa o card principal do UFC Vegas 96 e qual é a primeira luta do card principal do UFC Vegas 96. Bom, o card principal do evento está previsto para começar às 23 horas, na hora de Brasília. E a primeira luta, a princípio, segundo o site do UFC nesse momento, é Edman Shahbazyan contra Gerard Meerschaert. Quer falar alguma coisa dessa luta, Melo? O Edman, falando um pouco do Edman, ele tem uma contundência nos golpes muito grande, de impacto principalmente, porque ele, até agora, só tem uma vitória por decisão na carreira. Então, tanto em pé quanto no chão, ele costuma definir as lutas, seja na trocação ou no ground and pound, porque na finalização ele também não tem muitas. E é um cara jovem, apesar de estar tanto tempo no UFC, 26 anos, isso até surpreende um pouco, né? Mas ele é um pouco vulnerável, aliás, até demais. Não tem um bom cardio, isso ele deixa a desejar muito. Já o Gerard, técnicas de finalização, o cara é mestre nisso, tem muita contundência nesse quesito, são 28 finalizações na carreira, 10 no UFC. Na história do UFC, ele tá no top 4. Só 3 lutadores têm mais finalizações que ele no UFC. Só que ele tá com 36 anos, né? Já tá chegando no fim da carreira, né? Já é vulnerável, né? Tem 4 nocautes sofridos já no UFC. Então essa luta aqui é uma luta que os dois vão cometer muitos erros e vai depender de quem vai capitalizar isso, né? Em pé, tem de ser uma luta que eu dou a vantagem pro Shahbazyan, em comparação ao perigo que é lutar no chão contra o Meerschaert. Mas a diferença de idade aqui pode ser um fator decisivo, eu acho. Apesar do Shahbazyan também não ser um cara que tem um gás muito bom, né? E, Meloto, na segunda luta, a gente tem o Neil Magny, 12º do ranking, contra o equatoriano Michael Morales, que está querendo atropelar, entrar no ranking, assim, espero que aconteça. A pergunta capciosa para o Barbie foi dessa luta, ele já fez uma leitura, você quer acrescentar alguma coisa? Então, eu quero acrescentar que essa luta é mais uma luta que o Magny vai ser servido de escada, né? Uma tentativa do UFC fazer isso acontecer. E no ponto de vista do Magny, pode ser a última tentativa dele tentar subir no ranking, né? Porque talvez se ele perder Deus essa me aí, livre. né? É um teste de fogo pro Morales também, né? Porque vai ser testado no grappling, aqui a defesa de queda dele vai ditar o ritmo dessa luta. É isso aí. Qual que é a próxima luta, Melo? Bom, a próxima luta deve ser a final do TUF peso pena. Peso pena que vai ser definida na noite de terça-feira, que é quando a gente está gravando aqui. E na sequência, a próxima luta do card principal, Melo? Aí a final do peso médio, que essa já está definida, todo mundo já sabe. E o que eu posso falar dos lutadores, primeiro o Ryan Lauder, né, é o Ryan Lauder contra o Robert Valentin, um americano contra o suíço. O Lauder se destaca pela técnica de grappling, mas mais voltado ao wrestling, apesar de ele aparentar ser um nocauteador no cartel, mas ele é mais finalizador. Lembra um pouco o Chris Weidman fisicamente, viu? E estilisticamente também. Anda com a bandeira dos Estados Unidos para cima e para baixo, só que carece de testes, né? Já o Robert Valentin, suíço, é bom ter um suíço no MMA, e se destaca pela contundência. Esse aí é nocauteador, finalizador, criativo, técnico, tem as quedas de judô, né? Só que ele é um pouco afoito também. Pode ser que isso represente um perigo para ele. O que vai definir essa luta aqui? A defesa de quedas do Valentim. Mais um teste aí para ver, porque o Lauder tende a buscar o grappling nessa luta. Porque é muito perigo para ele trocar com o Valentim. E a próxima luta, Minuto, qual que é? Por favor, chegamos no Common Event, ou não? Exatamente. Agora seria entre a Angela Hill com a Tabata Hitch. E essa luta eu vou pedir para o nosso querido Gabriel Fagini comentar. E, cara, já que tá aqui o campeão dos campeões ali, eternamente dentro dos nossos corações, salve o Corinthians. Quero já que também que você já emende um palpite aí, cara. 6 meses, manteve-se lá no topo, comenta a luta aí, já fala o que vai dar. Não vai dar para Baby Shark, né? Você concorda comigo, hein? Fala aí. Infelizmente não vai dar pra ela. Eu acho que a Angela Hill, ela tá numa sequência muito boa. Depois da derrota dela pra Mackenzie Dern, eu sinto que ela ganhou da Denise Gomes, que é a brasileira, e foi uma, assim, eu não achei que ela ia ganhar, vindo daquela derrota, mas eu sinto que ela tá, assim, desde que eu acompanho a MMA, eu acho que ela tá no auge dela, ela tá muito bem. E a Tabata Hitch, assim, eu sinto que ela se sai bem contra adversárias um pouco mais unidimensionais. E eu não acho que ela vai conseguir colocar o jogo dela,
contra o Angela Hill de jeito nenhum. Eu acho que vai ser provavelmente um 30-27 chato, mas pra Angela Hill. Ô, Meloto, Barbie, vocês não ousem discordar de mim e do Gabriel Fadini num palpitão do canal Contragolpe, hein? É Angela Hill por pontos, pelo amor de Deus, hein? Cara, Pois a é. Angela Hill bater a Denise Gomes foi uma grande surpresa pra mim e ela bateu de forma bem autoritária, viu? Foi uma performance realmente impressionante. Ô, Barbie, aproveita que o senhor ligou seu microfone aí, saiu da sua caverna, largou o cigarrinho de artista, e a gente chegou aqui na luta principal, né? Então, Jared Cannonier, o que o Killa Gorilla vai trazer de armas para vencer o nosso nerd, o Dr. Sócrates, Este podcast tem um ídolo, se chama Caio Borralho. O que o Killa Gorilla vai trazer de armas para fazer valer a pena? Cara, então, eu acho que, sendo bem honesto com vocês todos, eu acho que vocês podem, inclusive, ver a análise que eu fiz do Cannonier 2 meses atrás. Eu acho que, tecnicamente falando, tá tudo explicado lá, porque eu acho que aqui eu tenho que abordar um pouco mais as questões físicas externas e que podem estar afetando ele. Porque o que aconteceu? Ele tá vindo de uma derrota 2 meses atrás, cara. Uma derrota por nocaute, beleza. Eu considerei a interrupção bem adiantada, para ser sincero. Eu achei que foi uma interrupção bem ruim, mas eu sempre fico receoso, sabe? O cara teve o cérebro chacoalhado pra caramba 2 meses atrás, depois de muito tempo parado, 40 anos de idade. Fica uma parada assim, o Jared é um cara muito consistente, sabe? O nível de performance dele é muito consistente, mas, cara, o tempo chega para todos e mesmo que a divisão dos médios não seja uma divisão que a coisa baixe tão forte quanto nas divisões abaixo, que é raríssimo você ver um lutador com mais de 35 anos com um cinturão, 40 anos ainda é uma idade bem avançada para você estar no topo do esporte, ainda mais vindo de cirurgias tão brutais como as que ele teve. Falando um pouco do aspecto técnico, eu gosto muito do Cannonier, cara. Ele é um cara que luta bem das duas bases, de canhoto e de destro, tem boas cotoveladas, eu gosto dos jabs que ele utiliza muito bem também das duas bases, ele trabalha bem golpes no corpo, tem ótimos chutes baixos, tem uma defesa de quedas muito bacana, um grappling que assim, o grappling dele não é nada pra gente falar, uou, mas eu acho que é uma coisa bem subestimada, sabe? Ele consegue lidar bem no chão quando levam ele para lá, ele tem boa velocidade nas mãos, tem boas respostas, gosto muito dele como lutador, também acho um cara inteligente, acho que ele se adapta bem ao adversário, e sendo bem sincero, eu acho que essa luta teria para mim um favorito muito óbvio no Cannonier, se não fossem essas questões externas que eu falei, vindo de derrota, por nocaute, depois de muito tempo parado, depois de várias cirurgias, com uma idade já avançada, fica meio complicado, cara, fica complicado mesmo. Essa sempre dá aquela impressão que, tipo assim, não é que o cara subitamente envelhece, mas às vezes parece aquela derrota que meio que vira o copo, sabe? Como a gota d'água que vira o copo. E aí, subitamente, o cara aparenta estar numa decadência absurda. Dá aquela Barbie, impressão. você fez uma coisa que você não costuma fazer nas suas análises, que é entregar o teu palpite ao analisar o primeiro lutador já, hein? Tá claro que o teu palpite vai ser no Caio Borralho, mas tudo bem, vamos lá. O que o nosso querido Caio Borralho vai trazer, então, para conseguir vencer esse... Qual a posição dele no ranking, Meloto? Top 5? Vencer... Cara, se o Borralho entrar, o céu é o limite, né? Então, assim, vencer o Caio Borralho, perdão, vencer o Cannonier pro Caio Borralho seria maravilhoso. O que ele vai fazer? Como você enxerga essa vitória acontecendo, Barbie? Cara, esse que é o negócio. É porque, como você falou, eu meio que já entreguei o meu palpite, mas eu ainda acho meio complicado enxergar a luta transcorrendo. Muito porque eu acho que se eu fosse pegar só pelo aspecto técnico dos dois, eu acharia difícil ver o Borralho realmente se impondo nessa luta, a não ser que o wrestling dele funcionasse de uma forma melhor do que o que eu tenho na cabeça que funcionaria, sabe? Porque, beleza, o Borralho queda muito bem.
E eu tô colocando na cabeça que esse aqui é o jogo para ele. Ele tem uma trocação muito boa, ele é um cara extremamente inteligente. Como o Rampaz disse aqui, nós somos grandes fãs do Caio Borralho. Eu gosto muito da forma que ele desempenha em pé. Eu gosto muito da base dele, que é uma base mais voltada para o karatê, com aquelas saltitadas, com aquele entra e sai. Ele trabalha muito bem os ganchos de direita, diretos de esquerda, principalmente de encontro. É um cara que sabe também timing de joelhadas de encontro quando o adversário se aproxima demais, e também é um cara que vai se adaptando conforme a luta vai transcorrendo. Eu acho que o melhor exemplo disso é a luta dele contra o Michał Oleksiejczuk, que nos primeiros momentos ele parecia estar tomando um atraso, e ele realmente estava, e já do meio pro fim, do primeiro round, a defesa dele já não estava mais deixando quase nada passar, sabe? Ele utiliza muito bem o ombro para bloquear golpes, ele sabe girar quando os golpes estão vindo, sabe mostrar a lateral do corpo, que complica mais os golpes acertarem de uma forma limpa. É um cara bem consciente de tudo que está acontecendo. Qual que é o problema aqui? O negócio é que quando eu olho pro Caio, acaba sendo aquela coisa de tipo assim, um cara meio pato, naquele sentido de que ele faz tudo bem, mas eu ainda não vi o diferencial absurdo em algum lado do MMA que me faz pensar, esse cara vai ser top 3, esse cara vai disputar o cinturão, porque até o momento ele foi o cara com a resposta para todos os adversários dele, e isso é uma característica sensacional. Isso é muito mais difícil de fazer do que você ter um plano A que você vai impor em todos os seus adversários. É muito mais difícil. Porém, também acho que é uma coisa mais difícil de você confiar quando você vai subindo muito o nível dos adversários, né? Será que ele vai conseguir responder os caras que estão no top 5? Porque até agora eu tô vendo ele lutar contra caras igual o Abus Magomedov, o Michał Oleksiejczuk, Makhmud Muradov. Todos esses caras são lutadores muito decentes, mas também todos eles estão fora do top 15 por um motivo bem óbvio aí, sabe? E aí agora ele tá subitamente sendo jogado na ponta do ranking para lutar contra um cara que até a última luta estava na boca de uma disputa de cinturão. E aí será que ele vai conseguir trazer as respostas no mesmo nível que ele fazia normalmente contra os adversários de mais baixo nível que ele estava enfrentando? Essa que é a questão que fica, porque ser um excelente lutador eu sei que ele é. E nenhum desses lutadores que o Caio Borralho venceu, que você mencionou, tem o currículum vitae do Cannonier. Tem as credenciais do Cannonier. Confirma pra gente aí, Barbie, qual que é o teu palpite e como que este vencedor vai vencer? Em absoluto, você está certíssimo. O Cannonier tem credenciais muito maiores do que qualquer um dos adversários que o Borralho pegou. Novamente, o Borralho pegou lutadores muito bons, mas a diferença entre um lutador muito bom e a elite do MMA pode ser uma coisa muito grande, pode ser uma diferença muito discrepante mesmo, sabe? E para mim o que vai transcorrer nessa luta, como já entreguei aqui, o meu palpite está indo no Caio Borralho, e eu acho que é mais por uma diminuição em termos de reflexos, e isso foi uma coisa que eu achei que ficou um pouco aparente na luta do Cannonier contra o Imavov. Para começar, eu achei que ele estava um pouco mais lento do que o normal, e eu achei que ele estava cansando um pouco mais do que o normal. Eu tinha palpitado no Cannonier com segurança para aquela luta, e no terceiro round eu estava assim, ele não está sustentando o ritmo da forma que ele estava fazendo um ano atrás. Como eu falei, isso é compreensível, o cara está com 40 anos, a gente meio que tem a expectativa que a idade vá começar a pesar. Aí você está colocando ele contra o meninão, que está aí no auge físico dele, entrando no auge técnico. A minha expectativa para essa luta é que eles se equivalham muito em termos de trocação, muito por diferença de velocidade, e principalmente porque são dois caras que ajustam muito bem. Mas eu acredito que o Caio vai conseguir emendar as quedas com os momentos de trocação dele, e eu não acho que o Cannonier vai conseguir se impor em termos de trocação a nível de tirar essa diferença. Eu acho que vai ser uma luta parelha na trocação, com o Caio pontuando mais por quedas durante os rounds, que eu acho que o Cannonier vai conseguir enfrentar bem a princípio, e à medida que a luta for transcorrendo, ele vai ser dominado cada vez mais no chão. Então eu enxergo isso, uma dominância progressiva para o Caio através das quedas, se baseando nas fintas, nos momentos de trocação que ele estaria criando antes. Ok, uma leitura muito coerente, como sempre, Barbie. O Gabriel,
Você concorda com essa leitura e com o palpite do Capitão Carisma? Sim, sim. E eu concordo também com a ideia que ele foi para a luta do Cannonier contra o Imavov. Eu também achei que ele fosse ganhar aquela luta. E eu gosto muito do Jared, então fiquei triste com aquela performance. Mas eu acho que é isso, de tipo, a idade chegou, ele veio de lesão, e essa luta é só 2 meses depois da luta dele contra o Imavov. Eu acho que é um tempo muito curto. Eu, infelizmente, quer dizer, felizmente porque eu gosto mais do Caio, mas eu não vejo sendo competitivo. Eu acho que vai ser fácil pro Caio. Eu Uau! acho que talvez até um nocaute nos primeiros rounds. Ah, então você aposta numa interrupção até mais rápida do que o Barbie, que pelo que eu entendi tá indo de borralho por pontos. Deixa eu perguntar uma coisa para você também, o Gabriel. Você está participando aqui do nosso podcast. Quando ele for para o ar, você vai pegar o link do nosso podcast, do nosso vídeo, e vai mandar para alguém, para tua avó, para tua namorada, para um amigo. Você vai fazer isso? Com certeza, eu vou compartilhar pelo mundo, com todos possíveis. Muito bom. Então você, cavalheiro e donzela, faça como o nosso querido Gabriel Fagini. Faça como a Largata Nuclear, que venceu, que escalpelou todo mundo nos 6 meses de Liga do Meloto aqui. E compartilhe este vídeo. A gente precisa disso. A gente precisa de views. A gente precisa de inscrito. Né? A gente não é humilde porque a gente é muito bom. Mas a gente é muito pequenininho. A gente quer crescer. Né? Ajude a divulgar. Faça com a Largata. Né? E bora seguir aqui o nosso roteirinho. E chegou a hora dele que está muito quieto, Meloto. Fala alguma coisa aí para a gente desse evento. Bom, sobre notícias, né, informações que a gente tem aí sobre o evento, nesse momento, exatamente sobre o evento, a gente não tem muita coisa, mas eu separei aqui algumas coisas de lutas marcadas envolvendo brasileiros aí nos próximos meses dentro do UFC, que eu achei interessante trazer aqui, de repente até comentar em cima, assim, um pouquinho. Derrick Lewis contra Jonathan Diniz, confirmado para novembro, dia 2 de novembro, no UFC Edmond, como evento lá de Rose Namajunas e Erin Blanchard. Depois, Alexandre Romanov contra Rodrigo Zé Colmeia, vai rolar nesse evento também. Caio Machado e Brandson Ribeiro. Confirmado para 14 de dezembro agora, Mackenzie Dern contra Amanda Ribas, revanche entre duas brasileiras. E Vitor Petrino, voltando aí depois de perder para o Anthony Smith, vai enfrentar o Dustin Jacob nesse card aí também. São as lutas que eu separei aqui, que foram confirmadas nessa semana. E agora, rapidinho aqui, Rampaz, já que tu falou do UFC Apex 100, né? Tu sabia que esse card já tá quase sendo, não tá pronto ainda, mas tá sendo montado já? Sabe como é que tá sendo esse card aí? Ó, dia 9 de novembro vai rolar esse evento. Não tem luta principal definida ainda, mas temos 5 lutas já confirmadas. Cody Brandage contra Miles John, Luana Pinheiro contra Gillian Robertson, o Antônio Trócoli, que perdeu aí na estreia dele, vai enfrentar o Trezan Gore, a Melissa Williams pega a Montserrat Randon e o Dusko Todorovic enfrenta o Mansur Abdul Malik. Ou seja, não tá com pinta aí de que vai ser um evento especial como tu tava achando que ia ser, hein? Minha esperança é que essas lutas sejam as primeiras lutas do card preliminar. Mas, realmente, enfim, vamos acompanhar, o Meloto. Seguinte, Melo, UFC Vegas 96, a gente ainda tá no 96. Calma que a esperança é a última que morre. Vamos falar do card preliminar deste UFC. Que horas começa o evento e qual a primeira luta que abre esse evento? Bom, tá previsto para começar às 20 horas, no horário de Brasília, e a primeira luta é entre a Wang Kong com a Victoria Leonardo. Confronto aí, a Wang, para quem não sabe, é uma striker de elite, campeã mundial de Sanda, venceu a Valentina Shevchenko já no kickboxing, enfim, tem um retrospecto aí muito interessante, empatou com a Tiffany Van Soest, que é uma das maiores kickboxers da história, se destaca pela contundência no solo também, ela não é unidimensional, ela é ágil, só que, claro, carece de testes, né? Mas, assim, pelo que eu vi, parece pronta já para triunfar aí. E a Vitória Leonardo se destaca um pouco pelo grappling, talvez,
que é onde ela tem as maiores vitórias, só que a única vitória que ela tem no UFC é sobre uma lutadora que já foi demitida. Então acho que ela já bateu num teto, 34 anos, pouco tempo para evoluir. Essa luta aí, para mim, ela tá sendo cobaia para Wang Kong vencer. Legal, Meloto. E qual que é a próxima, por favor? A próxima é entre a Jaqueline Cavalcante contra a Josiane Nunes, né? A Jaqueline, para quem não sabe, nasceu no Brasil, mas representa Portugal, se destaca pela técnica na trocação, ex-campeã da LFA, mas obviamente é uma incógnita ainda no UFC, carece de testes, lutou uma vez só, venceu a estreia dela, enquanto a Josiane, ela tem mais contundência, né, na trocação, mão pesada, agressiva, só que ela tem uma estatura muito pequena, né, baixinha, então é uma luta que tende a Josiane a trazer mais danos quando ataca, mas a Jaqueline pode aproveitar essa agressividade desenfreada, né. Luta interessante, luta interessante. E a próxima luta, essa até eu vou pedir, Barbie, por favor, comenta aí, entre o Vyacheslav Borshchev contra o James Lontop. Pô, cara, então, essa aqui é uma luta bem apropriada pro Borshchev. É meio que o UFC tentando fazer esse cara retomar o caminho das vitórias. Todos gostamos do Borshchev, ele é um excelente trocador, ele é muito bom de se ver, um cara que trabalha bem golpes no corpo, tem bons chutes, tem um boxe legal, mas tem o queixo extremamente fraco e basicamente não tem defesa de quedas. Então ele perde muita luta e muita luta sendo dominado. Aí do outro lado a gente tem o James Lontop, o cara entrou no UFC, tava numa sequência de acho que 12 vitórias, incluindo a vitória dele no Contender Series, pegou o Chris Padilha e tipo assim, cara, achei muito imaturo, sabe? Meninão mesmo. O cara trocava assim, chutando de uma forma tão displicente que ele foi quedado 3 vezes em um round, porque foi pego no chute. E na terceira vez, ele estava tentando levantar tão rápido que na terceira vez ele imediatamente deu as costas e foi finalizado, e ele era absolutamente favorito para essa luta, um dos maiores favoritos da noite. Então, eles estão dando um trocador bem unidimensional para o Borshchev pegar aqui. E é um cara que, como eu falei, acho que troca de uma forma muito imatura. O receio nessa luta é porque o Borshchev tem um queixo muito frágil. A gente sempre tem a expectativa que ele vai tomar um tapa e cair desacordado no chão, mas em teoria deve ser uma luta boa para ele. Maravilha, Barbie. E a próxima, Meloto, na sequência? É entre o Zach Reese contra o José Daniel Medina. Cara, honestamente, não sei muito bem o que o Zach Reese está fazendo pegando essa luta. Eu acharia que ele estaria pegando oponente de um nível pelo menos um pouco maior. Ele tem uma derrota só na carreira, que foi contra o Cody Brundage, que foi derrota... Tipo, a gente fala mal do Cody Brundage daqui todo dia, merecidamente. Mas, tipo assim, foi uma derrota por slam. É aquela coisa que é difícil você ver sendo reproduzida, sabe? Ele tava tentando pegar o cara numa chave, o Brundage levantou ele, jogou no chão e ele apagou instantaneamente. Acontece. Mas o Reese tem 7 vitórias na carreira, todas elas por nocaute ou finalização no primeiro round, então definitivamente um cara para se ficar de olho. Enquanto o Medina, um cara que perdeu no Contender Series no ano passado para o Magomed Gadzhiaslov, pelo amor de Deus, e tá pegando essa luta agora, entrando assim de fininho dentro do UFC, depois de quase um ano sem lutar. Tipo, ele tem um bom jogo de chão, ele tem uma mão razoavelmente pesada, mas eu acho ele bem azarão para essa luta. Eu acho que, inclusive, eu acho ele azarão em todas as áreas. Eu acho que essa deve ser uma luta, em teoria, bem de boas para o Zach Reese. Maravilha, Barbie. A próxima, Meloto? A próxima é entre o Francis Marshall contra o Denis Buzukian. Então, a respeito do Denis Buzuki aqui, ele teve uma performance excelente na última luta dele contra o Conor Matthews, realmente dominando a distância, trabalhando bem os jabs e diretos, as combinações, e ele teve uma carreira dura dentro do UFC até agora. Eu acho que, inclusive, ele era bem azarão para essa luta, foi uma performance bem surpreendente, mas foi uma performance excelente. Essa luta contra o Francis Marshall tá sendo bem de última hora. O Denis Buzuka ia pegar o Denis Silva, que eu acho que seria uma luta extremamente interessante. O Francis Marshall é um cara que eu ainda não sei muito bem o que esperar dele. Ele estreou muito bem no UFC, depois perdeu 2 lutas em sequência, inclusive sendo dominado de ponta a ponta pelo Isaac Dulgarian. Eu acho que essa luta vai se manter bem no campo da trocação aqui. Eu tô dando favoritismo pro Denis Buzuka. Eu acho ele um pouco mais técnico e também é o cara que tá preparado para a luta, né? O Francis
Francis Marshall é mais um que não luta há 1 ano e tá pegando essa luta de ultimíssima hora. Então fica meio complicado a gente esperar uma performance das melhores dele. É verdade, pegou com 4 dias de aviso prévio, hoje, terça-feira. E Meloto, faltam quantas lutas para encerrar o card preliminar? Essa foi a última a princípio, a não ser que eles casem mais uma, que talvez esteja debaixo dos panos aí, que vai vir depois do último episódio do TUF, que sai hoje à noite ainda. Pois é, né? Porque normalmente a gente chega com os cards realmente mais bem, ou 100% definidos, né? Essa altura do campeonato. E nesse caso, por conta do TUF, né? Tá tendo aí essas inconstâncias. Podemos ter surpresas no card, né? E eventualmente podemos ter também imprecisões do que você está ouvindo nessa quinta-feira, ou sexta ou sábado, com o card real que foi para o ar, né? Então peço desculpas se isso aconteceu, é porque a coisa ainda está meio quente, meio acontecendo, né, Melô? É isso aí, bem lembrado, bem observado. Campo minado. O Cavaleiros e Brutamontes, Donzelas e Desdonzeladas e Gabriel Fadini, a Largata Nuclear, chegamos no Campo Minado, né? Vamos começar aqui, Campo Minado. Campo Minado é aquela brincadeira que o Meloto e o Barbie erram e eu não. É assim que se define essa brincadeira, tá? O recap do Campo Minado desta vez. Barbie, Tom Nolan vencendo Alex Reyes, check. Segundo, Rampado, Jack Jenkins vencendo Herbert Bunnies, check. E o Carlos Prates, o nosso querido Carlos Cigarro, quem apelidou você assim foi o Meloto, Carlos, vencendo o Li Jingliang, check. Eu disse que a gente ia cravar, hein, que não ia ter mico dessa vez. Que ninguém ia errar e que não ia ter mico. Quem foi na minha do bilhetinho premiado ali, combinado ali, se deu bem. Eu tava com esse feeling mesmo. Agosto nós estamos 100%, nós 3, hein? Pois é, mas o que aconteceu, Meloto? Ah, rapaz, eu bebi da sabedoria de vocês aí, né? Muito bem. Bom, chegamos no Campo Minado, que traz também palpites para este evento. E quem fala primeiro é ele, o Meloto, que anda bebendo da sabedoria da gente. Qual que é o teu palpite aí? Quem que vence? Vitória simples. Quem em cima de quem, Melô? Bom, o meu palpite vai na vitória da Wen Kong vencendo a Vitória Leonardo. A primeira luta do card, eu acho que já vamos ter aí eu vencendo e comemorando e bebendo, e enfim. Teu Campo Minado, Barbie, do UFC Vegas 96, qual é? Michael Morales vencendo Neil Magny. É isso aí, Que senhor. assim seja. Que assim seja. Vou torcer para você cravar um Campo Minado como poucas vezes torci, Barbie. E o meu Campo Minado, né, a gente sempre reveza na ordem, então a cada semana fica mais fácil para um, mais difícil para o outro, mas acho que eu vou cravar também. Aliás, acho que vale também uma aposta, uma múltipla de 3 aqui. Eu estou indo de Zachary Reese, o Zach Reese vencendo o José Daniel Medina. O Fujão! Gabriel, Safado! Achou que eu ia esquecer! Fugiu! A gente esquecer do sabe! quê? A gente sabe! Ó, a gente que tá em off, a gente sabe o que aconteceu. A gente sabe. Eu Caio fiz uma Borralho, brincadeira. Caio Borralho, você não sabe o que foi falado, hein? Você não sabe, não queira saber. Eu fiz uma brincadeira, escrevi uma luta mentirosa aqui para eles acharem que eu ia perder. Ficou todo mundo empolvoroso aqui, o Barbie e o Meloto, o Rampazzo agora vai perder. Eu falei, gente, é brincadeira, meu palpite na verdade é esse, se acalma, não se emociona tanto aí. Para com isso. Safado! Safado! Ô, Gabriel, eu quero saber o seguinte, cara, quero ouvir alguns palpites seus, porque você é matador, né? Você é Romário aqui. Mas antes, quero te fazer uma pergunta. Zachary vencendo o José Daniel Medina. O Hong Kong vencendo a Vitória Leonardo e o Michael Morales vencendo o Neil Magny. Você iria nesse bilhete, cara? Com certeza, fácil. Facílimo. Acho que são todas lutas bem fáceis essas daí. Vai rolar. Isso daí vai rolar. E você quer acrescentar alguns outros palpites pra gente aqui? Vou acrescentar. Vou fazer um mais simples, né? Seria essa do Zachary Reese.
é uma das minhas também, que eu acho que é uma das mais fáceis de rolar. O Medina não tem muita qualidade. Eu colocaria, aí me arriscando um pouquinho mais, o Gerald Meerschat contra o Edmund Shebasian. Eu, não- Essa aí eu acho que é um pouco mais arriscada, mas acho que vai rolar também. E por último, a Angela Hill contra a Tabata Rich. Cara, a gente viu em off aqui essa sugestão dele do Meerschat vencendo o Shabazian e ousadia e alegria, hein? Olha, porque assim, eu não tava contando com isso, mas aí o cara que vem sapateando nos bolões do Meloto me manda essa aí. Eu tava pensando em colocar Arriscado, arriscado. R$ 5 ali no Shabazz, eu não vou mais fazer isso, não. É um risco ir no Shabazian também, muito grande. E ele tá bem favorito, né? Então acho que ficou uma dica legal do Gabriel Fadini de uma zebra para esse evento. O Meloto, bora seguir aqui. Como é que tá aí o baú do Meloto? Conta pra gente, mancheta pra gente qual que é o tema. E estamos curiosos e com saudades. Bom, o tema do baú do Meloto dessa semana é a exemplo do que está acontecendo aí do Caio Borralho, uma grande promessa, né? Já uma realidade fazendo essa luta aí que pode colocar ele no top 5. Eu trouxe aqui lutadores brasileiros dos pesos médios, né? Que a gente pode dizer assim que foram eternas promessas, que pareciam que iam ser campeões dos pesos médios, mas não foram, sucumbiram, não conseguiram ser. Legal. Então eu trouxe aqui uma lista de. Eu trouxe 15 nomes aqui, eu não vou me estender muito, começando pelo Thales Leites, em ordem cronológica do que aconteceu, né? O mais antigo começa primeiro. Thales Leites foi desafiante dos pesos médios, sucumbiu, perdeu para o Anderson Silva. Demian Maia também, outro desafiante, né? Que aí, embora não é aquela coisa de ter na promessa, né? Porque ele também foi longe, né? Dá para dizer assim, desafiante, perdeu inclusive nos meio médios. O Vitor Belfort foi desafiante também nos médios, 2 vezes, né, contra o Anderson Silva, contra o Chris Weidman, bateu na trave. Lyoto Machida, outro desafiante também, que perdeu para o Chris Weidman quando disputou. Mas, Meloto, só uma coisa. O Vitor Belfort foi campeão contra o Randy Couture naquela luta, né? Ele cabe entrar nessa lista? Cabe, porque é dos pesos médios, né? Eu trouxe só dos pesos médios. Você tá focando nos pesos, então me perdoem. Bom que se alguém fez uma confusão como eu, já esclareci. O Meloto tá focando 100% nos pesos médios. Boa. Se pode seguir, Meloto. Então, depois do Lyoto Machida, o quinto nome que eu separei aqui é do Paulo Borrachinha, que foi o último desafiante, né, que foi disputar o cinturão, não conseguiu, perdeu para o Israel Adesanya. E vamos combinar que é uma promessa mesmo que não chega mais, hein, aqui entre nós. Já não tá mais em ascensão, né? Esse aí já tá decaindo mesmo. Aí depois, agora é os nomes que não disputaram o cinturão, né? Mas que foram longe também. Ronaldo Jacaré chegou a ser o top 3 da categoria, não disputou o cinturão, foi longe, mas não chegou lá. O André Sergipano é outro que também coloquei na lista aí, chegou a ser top 10 da categoria, mas também já não tá mais nem no top 15. E um hype que foi perdido, né? Pois é. O Rafael Natal, mais um brasileiro, esse mais antigo. Aí já entra a galera do top 15, ele chegou a ser top 15 da categoria. O Juan Carneiro foi top 15 também, venceu o Mark Munhoz na estreia, mas depois mostrou que não era tudo isso. Aí aqui um nome consagrado também, exemplo do Vitor Belfort, o Vanderlei Silva, ele chegou a ser um top 15 da categoria, quando ele ganhou do Michael Bisping, mas depois não teve mais êxito na categoria. O Thiago Marreta foi top 15 também do peso, teve vitórias importantes, ganhou do Anthony Smith, ganhou de vários caras duros da categoria, mas não passou disso, subiu para os meio pesados, que foi onde ele teve mais sucesso. Aí, agora, já quase encerrando, o César Mutante também foi um top 15 da categoria, venceu o Marreta, inclusive, teve boas vitórias, hein? Venceu o Anthony Smith também. E o outro top 15 é o Antônio Carlos Júnior, o cara de sapato, chegou a ser top 15 da categoria também, mas não foi muito longe, foi demitido depois, né? Assim como o Mutante. Aí, para encerrar, os nomes que não chegaram a entrar no ranking, mas eu tinha que listar aqui porque eles foram longe também no peso. O Rosimar Toquinho chegou a se destacar na época dele,
mas não venceu nenhum ranqueado. Não tinha ranking dentro do UFC naquela época, mas outros sites faziam esse trabalho, e ele não apareceu em nenhum ranking de top 15 na época, mas foi longe. O outro nome é o Michael Falcão, outro brasileiro que só teve uma luta no UFC, venceu, mas foi demitido porque bateu na mulher, e aí, mas ele surpreendeu bastante naquela luta lá, que ele fez, que ele venceu, gaúcho, inclusive. E uma menção honrosa aqui, a última menção, pro Paulo Filho, que daí já não é um lutador que lutou, ele não lutou no UFC, mas ele foi o maior peso médio brasileiro que não entrou no UFC. Dá pra dizer assim que eu tinha que mencionar ele aqui, que ele poderia ter entrado, porque ele chegou a ser um top 3, top 2, na época do Anderson Silva. Quando o Anderson Silva estava no auge, ele era o campeão do WSC, e inclusive venceu o Tio Sonnen lá, depois perdeu na revanche, e aí acabou a carreira dele sucumbindo por problemas pessoais, perdas familiares, aí ele não conseguiu mais ser o mesmo, nunca mais. Muito legal esse baú, cara. E eu quero fazer uma pergunta, Rampazzo. Posso Vai fazer? lá. Claro, claro. Diante de todos esses nomes, em qual prateleira o Borralho vai entrar? Nessa lista, futuramente? Ou ele vai subir um degrau e vai conquistar o cinturão? Cara, aqui em Três Tapinhas não temos papa na língua. A gente não é politicamente correto. A gente fala, a gente não joga pra galera. Nenhum lutador brasileiro paga as minhas contas, tá? Eu amo o Caio Borralho. O Barbie ficou aí me cornetando, não sei o que, nananã, porque eu falei em off aqui que eu acho que o Cannonier vence essa luta e se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Cannonier. Eu acho que o Caio Borralho, neste momento da carreira dele, vai morder mais do que pode engolir. Espero estar errado, porque minha torcida é muito pro Borralho. E o Barbie fez um comentário legal na análise dele do Borralho, dizendo que completinho, muito eficiente, mas não brilha, não super brilha em nenhuma área. Eu tenho a sensação que hoje falta estofo para ser campeão. Só que ele é muito novo, pode evoluir ainda. Hoje eu não vejo o Borralho campeão. Alguém quer acrescentar e dizer alguma coisa? Eu vejo ele como campeão, só para avisar. Tô sozinho nessa, então, né? Não, eu quero, e eu, inclusive, gostaria da opinião do Gabriel também, só porque, para mim, se fosse outra época da categoria dos médios, se fosse aquela época que a gente tinha Yoel Romero, Ronaldo Jacaré, Luke Rockhold, Chris Weidman, eu realmente não acho que o Borralho teria condições de brigar nesse topo. Mas, cara, a categoria dos médios está simplesmente num momento muito estranho, tá num entre-safra meio bizarro. Tipo, só o fato da gente ter o Dricus du Plessis como campeão, para mim já mostra o tamanho do problema. E eu digo isso como quem apostou no cara, sabe? Então, eu acho que nessas condições, eu não acho que o Borralho passa tão longe assim, não. Só antes de passar a palavra pro Gabriel, eu não vejo o Caio Borralho ganhando do Israel Adesanya. Eu não vejo o Caio Borralho ganhando do Khamzat Chimaev. Eu não vejo o Caio Borralho ganhando do Dricus du Plessis. Eu não vejo o Caio Borralho ganhando do Robert Whittaker. E eu adoraria estar errado. Só é a minha opinião. Vai lá, Gabriel. Eu acho que eu vejo ele ganhando de todos esses. O único que eu não vejo ele ganhando é o Strickland. É o que eu acho que ele teria mais dificuldade, porque o Strickland tem um jeito mais de impor a luta dele que eu não sei se eu consigo ver o Borralho vencendo ali. Mas tirando eles, eu acho que ele tem muita chance. Muita chance. Talvez pelo lado comercial seja difícil ele chegar lá. Mas tirando isso por luta, eu acho que ele consegue. Cara, eu tô impressionado e feliz. Impressionado como vocês três enxergam um Caio Borralho que eu não enxergo. Impressionado. E tomara que seja, eu sou muito fã do cara. O tempo vai dizer. Ele já tá fazendo história, viu? Top 7 na história do UFC dos médios com mais vitórias seguidas. 6 vitórias. Menos golpes sofridos por minuto dentro dos médios. 1.99. Todo mundo sofre mais golpes que ele por minuto no UFC. QI de luta, estratégico, controle, defesa. O que é o problema? Falta de testes. Agora ele vai ter top 5, vencendo 7 vitórias. Aí, cara, o céu é o limite.
Meloto, Se ele pega um Duplessis, pra mim ele vence. o tempo vai dizer, o tempo vai calar a boca de Fabiano Rampazzo e Rampazzo será e estará calado e feliz. Aguardemos. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, a gente chegou no final deste podcast curtinho, né? 35 minutos de resenha aqui, rapidão, você matou essa porra. Pô, deu pra almoçar uma feijoada ouvindo a gente. No final, Gabriel, a gente tem o tapinha de despedida. É um tapinha na cara, se você tá bravo, ou é um tapinha no ombro, se você tá paz e amor. O senhor vai ficar pro final, tá bom? Começa aí, Barbie. Qual que é o teu tapinha de despedida, por favor? Senhoras e senhores, soldados e soldadas, isso aqui é uma coisa inusitada no Três Tapinhas, porque o meu tapa vai na cara dos meus dois colegas, Fabiano Rampazzo e Igor Meloto, porque vocês me conhecem como seu Capitão Carisma, vocês também vão me conhecer como a voz única, porque eu fui o único que foi de Dricos Duplessis. Aí vocês pensam, pô, capitão, mas ser o único no meio de 3 não é grande coisa. Porém, eu também fui o único em todo o grupo do Palpitão do canal Contragolpe que foi de Dricos Duplessis. E aí, o que acontece? É que nós tínhamos a oportunidade de marcar tantos pontos. Se um desses cabeças duras aqui tivesse ido na minha, e nenhum deles foi, o tapa na face deles, eu só queria comentar um pouco aqui, porque eu fui cobrar muita gente depois, porque teve muita gente me cobrando por esse palpite, e eu tava zoando a galera, e a galera tá falando, pô, mas você 6 meses atrás estava chamando o Dricos Duplessis de freak, de ruim, e eu respondi, mas ele é ruim. Eu não falei que ele é bom, eu falei que ele ia ganhar. É isso, cara. Ele tem aquela coisa que ele tem um motor muito difícil de parar, ele tem uma mão muito pesada, ele consegue sustentar a pressão dele ao longo de 5 rounds, ele tem um oportunismo ali muito interessante, e ele é um cara que, tipo assim, essa é a parada que eu acho mais complicada de se enxergar, mas ele entende o tempo certo para aquelas investidas malucas dele começarem a deixar o adversário desconfortável. Então, se você assistir a luta, eu sei que muita gente estava falando que foi um seminário do Adesanya, mas eu lamento dizer que realmente não foi. Apesar do Adesanya estar ali dominando o terceiro round, do meio para o fim do terceiro round, o Drico já estava equilibrando a parada. E o quarto round foi basicamente a mesma coisa. O Adesanya conseguiu abrir ali uma vantagem no início e o Drico já estava virando com aquele jeito meio truculento dele mesmo. Igual eu falei, não é uma parada que eu admiro. Eu não acho que ele seja um lutador bom, mas a galera que tá se surpreendendo até hoje, que entra no Twitter para falar, pô, o Drico estava perdendo a luta até ganhar, isso foi toda a luta dele. É hora da gente começar a entender que existe uma coisa acontecendo ali, e é uma coisa que pode ser explicada. Não tem nenhuma magia negra acontecendo ali, não. Parece que tem muito, mas não tem. É uma questão física, é uma questão técnica, é uma questão mental, e existe um QI de luta ali muito subestimado também. São os meus tapinhos. Barbie, de verdade que não tem nada a acrescentar, falou tudo. O próprio espinho da garganta do Meloto, né? Quem quiser voltar e ouvir, também chancela isso tudo. Acho que não tem mais. Ninguém aqui tem mais a cara de pau de discordar do Dricos Duplessis. Acho que ninguém aqui vai ousar colocá-lo como zebra numa próxima luta, porque simplesmente a coisa acontece a favor dele. E legal que o que você falou também no final, que não é magia negra, não é um sei o quê, cara, é um misto de cabeça com técnica, sim, pode não ser bonita, pode ser esquisita, mas tem técnica e pujança física. É isso aí. Meloto, qual que é o teu tapinha, por favor? Bom, o meu tapinha, já que é para irritar o Barbie, eu vou irritar mesmo. O meu tapinha vai nas costas do Dana White, no ombro dele. Por quê? Porque ele tá encerrando esse ano aí os eventos do UFC no Apex. Vai ter uma pausa aí, não sei quanto tempo vai durar, porque vai ter uma reforma lá. E a tendência agora é os eventos serem sempre com público, com bastante gente, como eu gosto, como acho que a maioria das pessoas gostam. Sei que o Barbie não gosta, mas eu gosto disso. E é isso, meu tapinha vai nas costas dele, e é isso.
Muito bom. Às vezes o que é para ser reconhecido deve ser reconhecido, né, Meloto? Nem todo mundo é totalmente ruim ou totalmente bom. Que fique de lição isso para todos nós, inclusive. Eu falei que eu ia deixar o, o Fadini, o Gabriel Fadini por último. O meu tapinha vai na cara do Dana White, pronto, né? Para fazer o Barbie feliz. Você acabou de dar um tapinha nas costas dele, eu vou dar na cara dele. Essa luta casada entre o Poitin e o Khalil Rountree, veja bem, minha querida audiência, eu não estou dando um tapa na cara do Poitin. Não estou. Ele aceitou a luta, ele aceita a luta, ele vai ganhar dinheiro pra caramba, vai pegar uma luta muito bem casada e mais fácil para ele, vai somar ao legado dele. Eu não sou um idiota de vir aqui e cadê a macheza, cadê? Não sou, não sou. Então a minha revolta não está com o Poitin, não está mesmo. Agora, o que esse evento quer fazer da categoria peso meio pesado e quer fazer do próprio legado que ele quer construir para o Poitin, porque é questionável se isso vai pegar bem ou não. Tá dando aí margem para uma fama de lutador que fica fugindo de luta difícil, que só pega striker, e é muito louco, porque a culpa não é dele, se a luta foi oferecida, eu posso aceitar. Essa luta não tem sentido. Ela não deveria acontecer. É simples assim. Ela é um erro. É um acidente do universo. Essa luta não tinha que acontecer. E, aliás, para expandir aqui, o meu tapa na cara do Dana White e dos matchmakers, tem aí um common event que é a Juliana Penha pegando a Raquel Pennington. Cara, de verdade, quem é a Juliana Penha na fila do pão? Essa mina, a última vitória dela foi em 2021. Tem 3 anos, mais de 3 anos, indo para 4 anos que ela não vence. Ela vem de uma derrota acachapante e vem já voltando para o cinturão. Você jura por Deus que essa categoria aqui tá ruim? Ok, ela tá ruim, mas tá tão ruim assim? A ponto de trazer não tem mérito esportivo, não tem mérito comercial, porque ela não vende. Jura por Deus que essa é a luta a se fazer? Como? Da onde caiu esse title shot? No colo do Khalil Rountree e da Juliana Penha. Essa é a minha revolta, esse é meu espinho na garganta. Vai lá, Largata Nuclear. Obrigado, cara, pela presença, por ter aparecido aqui. Parabéns pelo seu desempenho lá nas ligas do Meloto, impressionante, né? Realmente é bom o senhor tirar um pouco o pé para dar chance para a galera. E antes de você falar o seu espinho na garganta, cara, conta pra gente, você aposta? Você fez dinheiro nos últimos meses? Não, cara, eu não sou muito fã de apostar, mas só dinheiro com bolão mesmo. Com bolão foi ali mesmo. Foi só ali. Foi só ali. Mirem-se no exemplo de Gabriel Fadini, Largato Nuclear. Olha que menino responsável. Né? Tá ganhando dinheiro no bolão do Meloto. Né? Chama o Meloto lá no Instagram, vê como é que faz para fazer parte, para contribuir com R$15. Esses R$15 você pega fácil, mordendo uns bolãozinhos de vez em quando ali. Muito legal, ô Gabriel. E qual que é o teu tapinha de despedida aqui do nosso programa? Obrigado mais uma vez pela presença. Muito obrigado por me receber aqui. E meu tava passando um tapinha na cara do Khalil Rountree, porque teve uma entrevista dele recentemente, acho que foi hoje, na terça, em que ele disse que ele não vai quedar o Poitin, e eu acho isso meio constrangedor, honestamente, e essa abordagem de muitos lutadores com ele, de ignorarem a fraqueza dele e querer achar que vão ser melhores nisso, e é meio triste pro MMA como esporte, que eles não estão, o nome tá no nome, Mixed Martial Arts. Tipo, eles não estão mixando as artes marciais. E que seria o jeito para ganhar do Poitin, em teoria. Então eu acho meio constrangedor ele admitir isso, de estar tipo, vai ser no kickboxing e ele vai perder desse jeito, ele não vai ganhar, eu não vejo ele ganhando.
Então, é isso. Por ele negar o esporte. Cara, excelente tapa na cara, né, Meloto? Até porque o tapa foi na cara do Calvin Routry, porque o Poitin não tem nada com isso, né? Ele só agradece, né? Exato, exato. Eles Eu estão vou, eu levando vou esse jogo dizer pra que, ele. eu vou dizer que, em particular, nessa luta, eu acho que se bobear o Poatan tem o show melhor entre os dois, então eu até entendo o cara não querer quedar. Sim, sim, sim. Talvez, talvez. Bom, Mas é a abordagem, é a ideia de luta. o que eu tenho para dizer para vocês, todos e os ouvintes e as ouvintes também, é que, infelizmente, a gente vai descobrir. Que não deveríamos ter que descobrir isso. Essa luta não tinha que estar acontecendo. Né? O Isso que estão concordo. fazendo com Ankalaev? Né? O que aconteceu? O que aconteceu? Era essa a luta? O que aconteceu? É inacreditável. Cavaleiros de Brutamontes, Donzelas e Desonzeladas, meu queridíssimo João Menegali Barbie, o Capitão Carisma, meu amado Igor Meloto, minha largata preferida, Gabriel Fadini. Obrigado pela presença, pela companhia de vocês aqui. Não deixem de compartilhar os links, não deixem de dar like, não deixem de comentar. Pode me chamar de chato aqui, pode falar o que quiser, que a gente vem aqui, interage, responde. E quinta-feira que vem, faça chuva ou faça sol, estaremos aqui até. Presta, filhas!